Oi, gente! Infelizmente não posso dizer meu nome. Algumas pessoas podem me reconhecer. Eu não tenho vergonha do que passei. Na verdade, tenho orgulho de mim. Mas meus pais ficam incomodados com o que vou compartilhar. Por isso, vou manter meu nome em segredo. Espero que você entenda. Há 3 anos, quando eu ainda tinha 14 anos, meu pai abriu um lava-jato com um sócio. Tudo estava ótimo. Estávamos indo muito bem financeiramente. Meu irmão e eu estudávamos em escola privada, mudamos para uma região nobre. É muito fácil se acostumar com coisas boas. Nos adaptamos bem ao novo estilo de vida. Era como se sempre tivesse sido assim. E então, um dia, tudo desabou. A polícia invadiu o lava-jato. O sócio do meu pai estava usando o lava-jato para lavar dinheiro. Descobrimos que ele traficava drogas há anos. A polícia prendeu meu pai, mas depois soltaram porque ele não sabia nada sobre os negócios ilegais. No entanto, o lava-jato foi confiscado por causa de seu sócio. Meu pai ficou muito traumatizado com o que aconteceu. Ele não podia aceitar que tinha sido enganado e que fazia parte de algo ilegal. De repente, nossas vidas viraram de cabeça para baixo. Ele melhorou depois de alguns meses e abriu um novo lava-jato em outra parte da cidade. Mas as coisas não foram como esperamos. E ele teve que fechar depois de um tempo. Para abrir um novo negócio, ele tinha feito um empréstimo. Quando ele não pôde pagar, ele foi à falência. Perdemos tudo o que a gente tinha. Foi uma fase muito difícil para nossa família. Eu queria ajudar em casa, então comecei a trabalhar no restaurante do pai de um amigo. Eu trabalhava depois da escola, lavando pratos pela primeira vez na vida. Não era o melhor emprego, mas fiquei feliz em conseguir algum dinheiro. Eu trabalhava até o restaurante fechar à noite e acordava para ir à escola no dia seguinte, mesmo cansado. Eu trabalhava 6 dias por semana e folgava 1. Antigamente, eu passava o tempo livre jogando no computador, mas agora usava para estudar. Certo dia, um amigo me disse que tinha uma fase nova em um jogo que eu adorava. Eu só queria dar uma olhada. Quando meu pai entrou no quarto, me viu jogando. Ele ficou bravo. Sua mãe e eu ficamos acordados à noite tentando pensar no que fazer. Mal dormimos. E você jogando como se nada estivesse errado, ele disse. E me acusou de ser egoísta, ficando cada vez mais bravo. Então disse, quando você comprar seu próprio computador, vai poder jogar o quanto quiser. E levou meu notebook. Foi provavelmente a pior noite da minha vida. Chorei por horas debaixo das cobertas. Tudo aquilo era muito injusto. Então, de repente, parei. Disse para mim, não tenha pena de si mesmo, não tenha. Eu fiz uma promessa de que nunca mais sentiria autopiedade. Eu manteria essa promessa de qualquer maneira. Fui para a escola sem dormir. Minha namorada me viu e logo percebeu que algo estava errado. Contei para ela o que aconteceu com meu pai. No começo, ela ficou muito chateada, mas depois que contei sobre minha decisão, ela estava orgulhosa. Ela me olhou e disse, você é uma das pessoas mais engraçadas que conheço e pode ganhar dinheiro com isso. Tenho uma ideia. Eu posso te ajudar, se você quiser tentar. Nesse dia, eu não fui trabalhar. Fui até a casa da minha namorada. Depois de algumas horas, eu estava sentado na frente do computador com uma máscara de galinha. Fiz uma conta no Twitch e transmiti ao vivo. Eu estava jogando igual a todos os outros, mas tinha algo diferente em mim. Eu estava cacarejando e usando uma máscara. Foi ideia dela criar um personagem meio humano e meio frango. A máscara era do irmão dela. Eu estava cacarejando e fazendo piadas como uma galinha. Minha namorada morria de rir. O sorriso dela foi muito encorajador e por isso consegui me sair muito melhor do que eu imaginava. Aquele era meu show. 2 horas depois, eu tinha 500 espectadores. Nem eu acreditei nos barulhos que fiz quando recebi a primeira doação. Foi uma noite perfeita. Me enchi de esperança. Eu ia poder sair do emprego no restaurante graças à minha namorada. Sem menosprezar o trabalho no restaurante. Mas eu poderia ganhar muito mais dinheiro pelo Twitch. E muito mais rápido. Os dias seguintes foram ainda melhores. Meu público cresceu muito. Mas ninguém sabia quem eu era, porque meu apelido era Big Bird e usava uma máscara o tempo todo. Para eles, eu era um enorme pássaro engraçado. Só que tinha também a garota bonita que a câmera nunca mostrava, mas suas risadas eles podiam ouvir. Não contei para minha família que estava no Twitch. Queria contar para minha mãe e meu irmão, mas eu estava com medo de meu pai descobrir, então eu não disse nada. Eles pensavam que eu ainda trabalhava no restaurante. O que aconteceria se eu tivesse dito ao meu pai que dava para ganhar dinheiro com jogos? Ele ficaria contente? Acho que não.
Os pais não gostam muito que os filhos joguem videogame. Sempre que podem, tentam impedir. Tenho certeza disso e entendo o motivo. Mas meu pai estava obcecado com essa ideia de videogame. Ele colocou seu ódio nos jogos naquele dia, usando os problemas familiares de desculpa. Uma noite, algo interessante aconteceu. Eu estava transmitindo ao vivo com minha máscara e em algum momento olhei para a janela de bate-papo na tela. Big Bird, você quer receber a maior doação da sua vida para tirar a máscara? Era o Ringo Starr, um dos meus maiores fãs. Ele fazia uma doação todos os dias. Eu cacarejei. Maior doação da minha vida? Acabei de sair do ovo não faz muito tempo. A única coisa que você pode me dar é a maior doação da minha vida até o momento, eu disse. Você está certo. Ok, vamos fazer assim. Tenho certeza de que não sou só eu, mas todos os que assistem querem ver seu rosto. Você tira a máscara se todos fizerem a maior doação possível? Ele respondeu. Parei por um tempo. Olhei para minha namorada. Ela balançou a cabeça para eu não fazer. Eu sabia que não teria volta se eu dissesse que sim. Nós estamos ao vivo. Poderia parar de transmitir logo após tirar a máscara. Queria esconder minha identidade apenas do meu pai, não dos outros. Meu pai é a pessoa menos tecnológica do mundo. Twitch era como outro planeta para ele. Não tinha como ele descobrir o que estava acontecendo aqui. Eu respirei fundo. Eu disse, bem, vamos ver as doações. Provem que vocês realmente querem ver meu rosto. Se me convencerem, serei humano por um momento. Quando disse isso, as doações começaram. Minha namorada bateu a porta e saiu. Não me importei, porque estava muito impressionado com tantas doações. E não paravam. Esperei um pouco depois que as notificações de doações cessaram. Eu não via os espectadores, mas sabia que estavam ansiosos por isso. Agradeci cacarejando. Tudo bem, vocês me convenceram. Vou tirar minha máscara por 20 segundos e depois vou sair. Amanhã volto como Big Bird, eu disse. Esperei um pouco. Tirei a máscara de galinha e olhei para a câmera. Eu mostrei meu rosto. Pisquei para eles. Então eu saí. Estava me sentindo estranho. Eu olhei quanto dinheiro tinha ganho. Era como um sonho. Logo depois, minha namorada voltou brava. Eu disse para não fazer isso. O mistério se foi. Por que vão te assistir agora? Ela gritou. Disse a ela que a razão por eu ter colocado a máscara não era para ser misterioso, mas para que meu pai não descobrisse. Olhe todo esse dinheiro. Não acha que valeu a pena? Eu disse abraçando-a. Ela me olhou e disse, espero que não se arrependa. No outro dia, fui para casa, depois da escola. Meu pai sorriu quando me viu. Você tem um dia de folga? Seu irmão foi ao dentista com sua mãe. Venha, vamos tomar um café e conversar, disse ele enquanto caminhava para a cozinha. Ele voltou da cozinha, viu o dinheiro na mesa de café e ficou completamente chocado. Perguntei, isso é o suficiente para pagar o empréstimo? Meu pai continuava em choque. Não sei, provavelmente. Mas de onde veio esse dinheiro? De quem é? Ele perguntou. É seu, disse com orgulho. Por favor, não pergunte como consegui. O que posso dizer é que ganhei e eu não fiz nada de ilegal. Ele se sentou ao meu lado e me abraçou. Você fez online, certo? Me desculpe, não online. Eu deveria dizer jogando. Eu sei que você não trabalha mais no restaurante, Big Bird, ele disse. Ele sorria tanto que eu via todos os seus dentes. O pai da minha namorada ligou para ele uma noite. Os dois não estão fazendo nada, mas minha filha disse que você não sabe. Eu acho que você deveria saber. Não fique bravo, fique orgulhoso do seu filho. Ele está fazendo um bom trabalho, ele disse. Meu pai me assistia desde então. Nem acreditei quando me contou das suas piadas favoritas. Nunca pensei que ele gostaria do meu senso de humor. No dia anterior, ele tinha caído no sono enquanto me assistia. Por isso, ele não sabia sobre eu ter tirado a máscara e recebido todas aquelas doações. Ele ficou emocionado quando contei. Eles te deram todo esse dinheiro só para ver seu rosto. Está dando tudo para mim? Ele perguntou. Sim, eu estava. Fiquei muito orgulhoso por ter conseguido ganhar esse dinheiro para ajudar meu pai a pagar seu empréstimo. Na noite seguinte, eu iria fazer a última transmissão na casa da minha namorada, porque meu pai e eu concordamos que de agora em diante eu faria em casa. Mas tive uma surpresa. Mesmo com a máscara de galinha e fazendo ótimas piadas, eu tinha menos de 100 espectadores. Sim, o mistério realmente se foi agora que todos sabiam como eu era.
Até o Ringo Starr, que deu a ideia das doações para ver meu rosto, assistiu só por algum tempo. Depois disso, eu tentei usar outras máscaras de animais e personagens. Mas nada funcionou. Eu tinha perdido todos os seguidores, então acabei parando de transmitir, mas fiquei feliz com o que tinha feito durante minha curta fama e não me importei. De qualquer forma, não tenho mais tempo, porque passo minhas noites com meu pai no cybercafé que abrimos. Oi, galera! Sou a Joana. Tenho 16 anos. Quero te contar algo que aconteceu quando eu tinha 14 anos. Foi uma situação bastante difícil. Eu tinha informações que mudariam a vida da pessoa que eu mais amava. Não conseguia decidir se compartilhava elas ou não. Foi um momento muito tenso em minha vida. Está pensando sobre o que estou falando e o que acabei fazendo? Deixa eu começar do início. 4 anos atrás, minha mãe, meu pai e eu tínhamos uma vida feliz. Eu amava os dois, mas eu era mais apegada à minha mãe. Para mim, ela era a melhor mãe do mundo. Era muito amorosa. Eu jamais queria ficar longe dela. Eu mal podia esperar para voltar da escola. Assim que chegava em casa, eu contava para ela tudo sobre o meu dia. Ela me ouvia pacientemente, tentava me entender, me aconselhava e me dava beijos na bochecha. Um dia, na escola, me chamaram fora da sala. Meu pai estava na escola. Ele parecia muito triste. Perguntei o que aconteceu. Ele disse que minha mãe sofreu um acidente de carro. Quando chegamos ao hospital, descobri a triste verdade. Ela havia falecido. Eu chorei muito. Por que isso estava acontecendo? Tive tão pouco tempo com ela, pensava enquanto chorava. Eu estava sem mãe aos 12 anos. A partir daquele momento, tive que viver minha vida sem ela. 1 ano se passou após a morte da minha mãe. Meu pai e eu estávamos bem. Certo dia, ele disse que ia se casar. De jeito nenhum, eu disse. Eu chorei e fui contra. Tentei convencê-lo a não fazer isso. Ele disse que tomou essa decisão porque eu precisava de uma mãe. Eu tinha uma mãe e ela morreu, eu disse. Mas ele não me ouviu. Agora eu tinha uma madrasta. E era uma situação realmente irritante. Comecei a viver com uma total estranha. Honestamente, ela não me tratava mal. Eu era malvada. Eu ficava irritada, mesmo se ela estivesse perguntando o que queria comer. Eu era uma verdadeira pentelha. Eu só queria que ela saísse de casa. Porque eu não queria que ninguém substituísse minha mãe. Eu continuava implicando com ela. Meu pai, obviamente, sabia disso. Um dia ele disse, faça o que fizer, as coisas não vão mudar. Ela faz parte da nossa família agora. Você precisa aceitar e aprender a viver com ela. Parecia que eu não tinha escolha. Ela não iria embora. Depois disso, parei de ser tão má com ela. Mas também não tentei ser amigável. Certo dia, fui em uma excursão escolar. Fomos visitar museus da cidade. Descemos do ônibus em frente a um museu. Fiquei surpresa ao ver o carro da minha madrasta estacionado em frente ao prédio do lado. O que ela poderia estar fazendo nesta parte da cidade? Ela trabalhava no outro lado da cidade e era onde ela deveria estar agora. Fiquei curiosa. Me afastei do grupo e fui até o carro. Vi uma máquina de café no banco de trás. Isso era estranho. Tínhamos uma máquina de café em casa, porque ela comprou uma nova. Tinha uma sacola cheia de cosméticos. Em outra sacola, um monte de roupas. Fiquei desconfiada. Inventei uma desculpa e liguei para ela. Fiz perguntas aleatórias, tentando descobrir onde ela estava. Estou no trabalho, ela disse. Ela estava mentindo descaradamente para mim. Naquela noite, ela chegou em casa de mãos vazias. Ela não trouxe nada que estava no banco de trás do carro. Ela tinha deixado no carro? Inventei uma desculpa e saí de casa. Fui olhar o carro. O banco de trás estava vazio. Fiquei chocada. Ela mentiu sobre estar no trabalho e não trouxe todas aquelas coisas para casa. Por que ela estava naquele bairro aleatório? Ela deixou as sacolas em algum lugar? Ela tinha outra casa lá? Ela estava com outra pessoa? Minha mente estava cheia de perguntas. Minha madrasta estava traindo meu pai? Não consegui dormir naquela noite. Eu estava muito brava. Se isso fosse verdade, meu pai ficaria muito triste. E além de tudo, ela agia como se fosse minha mãe. Eu tinha que contar pro meu pai. Ele precisava saber a verdade. Mas e se eu não conseguisse provar? Ele já sabia que eu não era uma grande fã da minha madrasta. Ele podia pensar que eu estava inventando. Eu tinha que provar que ela estava realmente traindo ele. Precisava obter provas antes de contar a ele. Então comecei a observar ela. Ela nunca chegava em casa tarde. Ela não saía de casa além do horário de trabalho. Ou talvez ela só era muito cuidadosa. Cheguei a descobrir a senha do celular dela para poder acessar suas redes sociais. Eu olhei as mensagens dela na primeira chance que tive.
Não parecia que ela estava traindo. Também não tinha telefonemas suspeitos. Talvez ela tivesse excluído? Toda a minha investigação não deu em nada. Eu estava muito chateada. Um dia ouvi uma conversa que meu pai e minha madrasta estavam tendo. Meu pai queria fazer um piquenique em família no fim de semana. Minha madrasta disse que ela e suas amigas tinham planejado ir tomar café da manhã. Eu ouvi o nome do restaurante. Essa é a minha chance de desmascará-la, disse a mim mesma. O fim de semana chegou. Saí de casa dizendo ao meu pai que iria estudar com uma amiga. Estaria minha madrasta realmente tomando café da manhã com as amigas? Ou ela estava mentindo de novo? Fui de táxi ao restaurante que ela mencionou. Olhei para dentro tentando não ser vista. Minha madrasta realmente estava lá. Ela estava com as amigas, como tinha dito. Ela não mentiu. Apesar das minhas suspeitas, não pude provar que ela traía meu pai. Alguns dias depois, a verdade surgiu quando um aviso por escrito foi entregue. Era uma multa de trânsito para o carro da minha madrasta. Ela tinha furado um sinal vermelho. Ela olhou para a multa tentando se lembrar do incidente. Ela tinha certeza de que não estava no bairro indicado. De repente, ela se lembrou. Meu pai estava com o carro dela naquele dia. O carro dele estava no concerto, então ele pegou o dela. Eu olhei a multa. Fiquei em choque. Era o dia em que estávamos na excursão ao museu. Eu imediatamente olhei minhas fotos do Instagram para verificar a data. As datas batiam. Meu pai estava naquele bairro, não minha madrasta. Foi ele quem fez as compras e não trouxe para casa. Maquiagem, máquina de café, vestido... Eu estava muito confusa. Era meu pai quem estava traindo esse tempo todo? Fui para o meu quarto para me acalmar. Não podia ser. Meu pai não faria isso. Talvez todas aquelas coisas no banco de trás fossem presentes para alguém. Talvez a máquina de café fosse para o trabalho. Tentei pensar em razões pelas quais meu pai não faria isso, mas eu ainda suspeitava. Eu tinha que descobrir a verdade. Acessei as redes sociais do meu pai sem ele saber. Não tenho palavras para descrever como fiquei decepcionada. Meu pai estava saindo com outra mulher há meses. Não conseguia parar de chorar ao ler as mensagens. Eles se encontravam no apartamento dela. Eu tinha perdido minha confiança em meu pai. O pior é que me encontrei em um dilema. Eu fiquei muito brava quando pensei que era minha madrasta quem estava traindo, certo? Eu ia contar ao meu pai assim que reunisse algumas provas. O que eu ia fazer agora? Era meu pai quem estava traindo. Era meu pai quem estava errado, não minha madrasta. Mesmo se casando contra a minha vontade, ele tinha feito uma promessa de lealdade a ela. Ele fingia que a amava enquanto mantinha um caso com outra pessoa. Eu não sabia o que fazer. Eu estava realmente confusa. Eu pensei nisso por dias. Qual era a coisa certa a fazer? Se eu escondesse a verdade, que tipo de vida eu teria dali em diante? Eu estava com uma foto da minha mãe na mão e chorava com muitos pensamentos percorrendo na minha mente. De repente, me lembrei de algo que minha mãe tinha me dito. As pessoas podem se machucar quando ouvem a verdade. Mas ainda é direito dela saber a verdade, ela disse. Eu não ia conseguir aguentar mais. Decidi conversar com minha madrasta. Contei tudo a ela a partir do momento em que suspeitei dela. Ela ficou muito triste quando soube que meu pai estava traindo ela. Ela chorou e gritou por horas. Finalmente, ela saiu de casa dizendo que não podia mais confiar no meu pai. Foi uma noite horrível. Eu tinha destruído o casamento do meu pai. Eu me senti culpada, mesmo acreditando ter feito a coisa certa. Naquela noite, meu pai me culpou por trair ele. Ele parou de falar comigo. Nos tornamos dois estranhos vivendo sob o mesmo teto. Sem minha madrasta, a casa parecia totalmente vazia. Quando ela estava, eu só queria que ela fosse embora, mas agora eu a queria aqui. Eu também estava realmente triste por ela ter saído assim. Eu sei que meu pai estava tentando fazer as pazes com ela. Mas ela disse que nada seria o mesmo novamente e não voltou para casa. Algum tempo depois, eles se divorciaram. Por muito tempo, meu pai me culpava sempre que podia. Você é a razão do meu casamento ter acabado, ele dizia. Um dia, ele inesperadamente disse que queria falar comigo. Ele estava falando comigo com uma voz muito calma e baixa. Ele disse que a culpa era dele, e não minha, que seu casamento tinha terminado. Fiquei em choque. Foi a primeira vez que o vi chorar desde o funeral de minha mãe. Eu cometi um erro. Não fui honesto com minha esposa e paguei o preço por isso. Mas nada disso é culpa sua. Nós dois sabemos disso. Você fez a coisa certa. Você apenas disse a verdade. Tenho orgulho de ter uma filha como você, ele disse e me abraçou. Conversamos e choramos por um tempo, deixando tudo sair. Agora temos um relacionamento muito melhor. Nós falamos sobre quase tudo. Me sinto feliz novamente depois de muito tempo.
E sabe o que é o mais estranho? Comecei a me encontrar com a minha madrasta. É como se minha mãe de verdade e meu pai tivessem terminados e eu acabei morando com meu pai. Ela e eu conversamos muito. Eu me sinto muito próxima dela e digo tudo o que está acontecendo na minha vida. Posso dizer que isso deixa meu pai feliz. Oi, pessoal! Eu sou a Clara. Meus pais me deserdaram por causa do meu canal no YouTube. Eles disseram, você não é mais nossa filha e não pode mais morar na nossa casa. Eles basicamente me expulsaram. Como isso aconteceu? O que eu fiz para deixar eles tão chateados? Eu vou contar a história toda. Mas primeiro eu tenho que dizer que meus pais são super estranhos. Eu não tô exagerando. Aqui vão alguns exemplos do que eles costumavam fazer. Nossa cozinha fechava às 8 da noite. Fechava de verdade, como se fosse uma loja. Às 8 da noite, meu pai trancava a porta e tirava a chave. Minha mãe anunciava, se alguém precisar de água, a nossa cozinha vai fechar em 5 minutos. Isso era uma coisa que acontecia todos os dias, então eu achava que era super normal. Um dia eu tava na casa de uma amiga em uma festa do pijama. Pouco antes de dormir, minha amiga disse, minha mãe preparou leite e biscoitos pra gente. Vamos lá pra cozinha. Eu fiquei tão surpresa e perguntei toda ingênua. A cozinha da sua casa fica aberta até tarde? Eu não sou muito chegada em videogames, então essa outra regra que tinha na nossa casa era mais pro meu irmão, Caio. Ele não tinha permissão dos meus pais pra jogar Pokémon. E você sabe por quê? Meus pais são muito religiosos. Meu pai leu em algum lugar que Pokémons podem evoluir. Como um homem religioso, ele não acreditava na evolução. E ele pensava que a evolução no Pokémon apoiava a teoria da evolução, então meu irmão não podia jogar Pokémon. E por causa das crenças da minha mãe, a gente não podia assistir os filmes do Harry Potter ou ler os livros. Porque, segundo ela, a série divulgava feitiçaria. Como a feitiçaria é considerada um pecado para ela, ficávamos longe dos filmes e livros do Harry Potter. Essas são apenas duas das coisas que somos proibidos de fazer. Eu vou te contar sobre os castigos malucos dos meus pais, o que mostra o quanto eles são esquisitos. Uma vez o meu irmão esqueceu de dar descarga depois de fazer cocô. Quando a minha mãe viu, ela chamou ele. Você vai ficar aqui olhando o seu cocô, ela disse. Ela voltava para ver se ele estava realmente olhando. Meu irmão teve que encarar o cocô dele por 40 minutos. Finalmente, minha mãe gritou da cozinha. Dê a descarga! E ele deu. Mais tarde naquele dia, o Caio me disse, para todo lugar que eu olho, eu só vejo meu cocô. Eu dei risada na época, mas agora, pensando melhor, foi bem triste. E agora um dos castigos estranhos do meu pai. Sempre que eu tirava uma nota ruim na escola, eu tinha que ligar para os nossos parentes e contar para eles. Ele ficava do meu lado o tempo todo. Por exemplo, ele ligava para minha avó e me entregava o telefone. Primeiro eu dizia qual era a matéria e depois a nota que eu tinha tirado. Ele dizia, peça desculpas à sua avó por ser uma vergonha para nossa família. E então eu pedia desculpas. Isso era mais triste para minha avó do que para mim. Além desses castigos estranhos, também tinham alguns que eram bem severos. Os pais normais costumam dizer aos filhos, você não pode sair do seu quarto hoje. Com a gente era, você não pode descer da macieira hoje. Sim, é isso mesmo. Tínhamos que subir em uma árvore e ficar lá por horas de castigo. Tinha uma macieira no nosso quintal, e era nela que tínhamos que subir. Por exemplo, palavrões eram punidos com a árvore. A quantidade de tempo que passávamos em cima da árvore dependia do palavrão. E você sabe qual é a pior parte? Quando você cresce assim, você acha que esse tipo de coisa é normal e fica pensando que isso acontece em todas as casas. Com os 13 anos, eu comecei a ter mais contato com a vida familiar das minhas amigas. E eu percebi que a nossa família não era nada normal. E descobrir isso dificultou as coisas entre mim e os meus pais. Eu não aceitava mais tudo que eles diziam. Então, brigávamos o tempo todo. Eles pensavam que eu agia assim porque agora era uma adolescente. Mas eu dizia pra eles que eles não eram normais e que eles precisavam de terapia sempre que eu podia. Eu me sentia como um vulcão prestes a entrar em erupção e eu não conseguia evitar. Eu tinha que me livrar daquela lava acumulada dentro de mim. Caso contrário, isso iria me prejudicar. Nessa época, eu percebi que me abrir com os outros era como uma terapia pra mim. Eu me sentia melhor quando eu conversava com as minhas amigas, mas tinha algumas coisas que eu não podia contar.
Eu passei por coisas tão ruins que ficava preocupada que me julgassem, mesmo que nada disso fosse minha culpa. A solução estava bem na minha frente. Eu decidi criar um canal no YouTube. Eu não ia mostrar o meu rosto, nem contar pra ninguém, inclusive meu irmão. Desse jeito, eu poderia compartilhar tudo de forma totalmente anônima. Onde você acha que eu gravei meu primeiro vídeo? Sentada na macieira. Posicionei a câmera do celular para mostrar apenas as maçãs. Apertei o botão para gravar e comecei a falar sobre o papel dessa macieira na minha vida. Eu coloquei tudo para fora, é estranho. Mas eu não chorei, eu só falei. Depois eu enviei o vídeo de 1h30 para o meu canal do YouTube, que chamei de A Garota na Árvore. Naquela noite eu me senti completamente relaxada e dormi como um bebê. O vulcão dentro de mim agora tinha uma válvula de escape. Depois de 10 dias, o número de visualizações do meu vídeo começou a aumentar. Eu lembro bem claramente do primeiro comentário. Você realmente viveu isso ou você tá só inventando? Algumas horas depois, recebi outro dizendo: por favor, mostre o seu rosto. Continuei enviando 2 vídeos por semana. Consegui mais de 1.000 inscritos. Os 7 vídeos que enviei tinham 9.000 visualizações. Enquanto minhas feridas emocionais estavam cicatrizando, algo inesperado aconteceu. O meu irmão encontrou o meu canal por acaso. Ele logo me mandou uma mensagem. Mas eu estava indo para casa de uma amiga para fazer um trabalho da escola. Então eu nem olhei minhas mensagens. O sonho do Caio era ser um youtuber. Ele pensou que eu tinha feito esse canal para ser uma também. Ele ficou muito feliz ao ver o número de visualizações e de inscritos. Ele estava orgulhoso de mim e foi imediatamente mostrar para nossa mãe. Quando cheguei em casa, meus pais estavam irados. O Caio percebeu o que tinha feito, mas era tarde demais. Minha mãe dizia: como se atreve a falar das nossas vidas pessoais na internet? Meu pai disse: eu não esperava isso de você. Te demos tudo e você nos apunhalou pelas costas. Mas a questão é que eu não tinha exposto nenhum deles. Eu só tinha contado coisas da minha perspectiva, sem dizer nada de ruim sobre minha mãe ou sobre o meu pai. Apenas descrevi o que tinha acontecido e a minha experiência. Eu tinha o direito de falar sobre isso. Eles me mandaram pro quarto. Ouvi eles terem uma discussão acalorada, mas eu não queria saber o que eles estavam falando, então eu não escutei. 3 horas se passaram. Eu estava me preparando para dormir quando a minha mãe me chamou. Meu pai disse: não tem como a gente perdoar você. Nós trabalhamos duro para te criar e é isso que nós recebemos em troca? Nenhuma punição seria o bastante para o que você fez com a gente. Então, a sua mãe e eu tomamos uma decisão muito difícil. Estamos deserdando você. Não podemos chamar você de nossa filha depois disso. Deserdando? Eu fiquei completamente em choque. Eu continuei ouvindo, mas era como se eu estivesse sonhando. Olhei para minha mãe, que estava chorando e olhando para baixo. Queria que ela me dissesse algo, então eu disse: mãe? Mas ela não olhou para mim. Ela apenas balançou a cabeça. Eu sabia muito bem como eles dois eram teimosos. E que discutir seria inútil. Eu nunca vi o meu pai mudar de ideia sobre nada. Eu não merecia aquilo mesmo. Mas eu não podia fazer nada. Eu queria chorar, mas eu me segurei. Eu não queria que eles me vissem como fraca. Então o que a gente vai fazer? Eu perguntei. Já que vocês estão me deserdando, eu acho que vocês não querem mais que eu fique nessa casa. Meu pai concordou. Estamos te dando 1 semana para encontrar um lugar para você ficar. Eu pude entender a decepção deles. Mas essa reação foi um pouco exagerada, não foi? Me deserdaram e até expulsaram de casa. Eles tinham 2 filhos, mas parece que não tinham problema em perder um. Mas eu nem sei por que eu fiquei surpresa. O problema dos meus pais era a falta de compaixão com a gente. Eu já contei como eles nos castigavam por coisas pequenas. Eu acho até que foi meio normal que eles reagissem dessa maneira nessa circunstância, sabe? Agora que eu tinha sido expulsa de casa, eu precisava encontrar um lugar para ficar. Eu era estudante do ensino médio, não tinha muitas opções. Então eu fui para casa da minha avó. Meus pais provavelmente sabiam que era isso que eu acabaria fazendo. O meu pai era o filho favorito da minha avó, mas mesmo assim, ela criticava ele o tempo inteiro. Quando ela descobriu o que tinha acontecido, chamou ele para conversar. A Clara é só uma criança. Como você pôde expulsar ela de casa? Ela vai morar comigo a partir de agora. E eu também estou te deserdando. Expulse o Caio também. Eu mesma vou cuidar dos 2.
Meu pai ouviu sem dizer nada. Ele só foi embora. Eu tô morando na casa da minha avó há 5 meses. Eu queria ter sido expulsa antes, porque eu me sinto muito bem aqui. O Caio me visita bastante. Ele diz que a minha mãe chora o tempo todo porque sente a minha falta. Eu não sou uma pessoa rancorosa como ela. Eu iria vê-la imediatamente se ela me chamasse. Mas acho que nunca mais eu vou morar naquela casa. Fiquei muito triste por ter que excluir o meu canal, mas depois eu parei de me importar. Porque ele realmente serviu para alguma coisa. O canal me ajudou a compartilhar tudo o que estava dentro de mim. Entende? Muito obrigada por me escutar. Se você quiser escutar outras histórias verídicas, inscreva-se aqui nesse canal. Tchau, tchau!